Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Rei. Fala assim com Ele: reina aqui, Senhor. Tu é meu Senhor. Faça entender a Tua vontade. Faça viver a Tua vontade. E faça aceitar a Tua vontade em mim. Amém? Glória a Deus. Desenvolvendo uma fé que não dependa somente de vitórias, conforme o Enoque esteve orando aqui. Que não seja o que eu quero, mas que seja o que Ele quer. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Desenvolvendo uma fé que não dependa somente de, entre aspas, vitórias. Esse tema dessa mensagem, na realidade, é uma frase do pastor Neil Barreto, em uma das suas mensagens. Eu achei muito interessante trabalhar isso. Como eu posso desenvolver uma fé no tempo atual, uma fé que não venha depender somente das vitórias, uma fé que eu venha entender que ela não vai crescer somente porque eu estou sendo vitorioso em minhas batalhas. Minha proposta é em cima do texto de Daniel, no capítulo 3, do versículo 13 a 18, estarei lendo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Diz assim o texto: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abide-nego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abide-nego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abide-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E eu vou repetir: mas se esse Deus não nos livrar, se o nosso Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Um tema muito interessante, né? Desenvolvendo uma fé que não dependa somente de vitórias. Vivemos num tempo onde nós vemos uma geração, alguns chamam de geração mimimi, uma geração que tem se aproximado de Deus e, por conta daquilo que Ele pode oferecer, tem se aproximado de Deus para realizar os seus sonhos, tem se aproximado de Deus para saciar as suas carências. Na realidade, uma geração que não cresce, são meninos espirituais, imaturos espiritualmente, e por ser meninos, como criança de colo, não podem se alimentar de algo mais encorpado, não podem receber uma alimentação mais encorpada, diria aí, uma feijoada, mas tem que viver no leitinho espiritual, vivendo superficialmente o conhecimento da palavra de Deus. E essas pessoas que procuram somente atender às suas necessidades, que buscam a Deus somente para isso, olha, na realidade, se faz uma grande multidão, como aquela multidão que seguia Jesus Cristo. A mesma multidão que seguia Jesus Cristo, viu os milagres, estavam ali pelo espetáculo, estavam ali para saciar sua fome, porque Ele alimentava multidões, mas
grande parte daquela multidão foi a mesma que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Assim vemos uma grande multidão, como ovelhas que não têm pastor, entrando nas igrejas, tentando assim saciar a sua necessidade, resolver o seu problema, realizar o seu sonho. Mas quando isso não acontece, quando o seu sonho não é realizado, quando você não alcança aquilo que deseja, quando você passa pelas suas dificuldades, você olha para os céus e fala: Deus, onde está o Senhor que não está me vendo nesta situação? E ainda há grandes igrejas que se utilizam dessa necessidade humana, né, para estampar seu marketing. Pare de sofrer, venha até aqui, pare de sofrer, venha para o nosso milagre, hoje vai haver milagres nesse lugar. E as igrejas se enchem, traga seus problemas. As pessoas trazem o problema e saem no mesmo lugar e com os seus problemas. Acreditam que muitas vezes se frustram porque nem tudo é resolvido. Se frustram com Deus. E assim, muitas vezes por se frustrar, por não ter a sua prece atendida, se afasta de Deus, se esquecem de Deus. E reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam dos irmãos. Eu pergunto a você, que visão você tem de Deus? De um Deus que pode saciar todos os seus desejos, Ele está aqui para isso? Não é um Deus que é muito maior que isso. Nós cantamos aqui muitos louvores que são tremendos, exaltando o senhorio, a majestade desse Deus que é soberano. Será que esse Deus soberano, Ele só é Deus em dias de vitória? Ele só é Deus quando nós alcançamos a nossa prosperidade? Mas no momento de perda, no momento de fracasso, no momento de dor, o que você fala para Deus nas suas orações? Você o questiona? Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Eu acho que o que nos falta é conhecer Deus, é se aplicar no conhecimento de Deus, e você vai encontrar isso na palavra de Deus. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E quando nós, numa continuidade, buscamos a presença de Deus na leitura da sua palavra, participando, ouvindo a palavra, estando congregados, Deus vai nos fazendo crescer e amadurecer a ponto de entender que esse Deus, Ele é soberano. A gente entende que o justo viverá da vitória, não, é da fé. O justo não viverá somente de vitória em vitória. Aqueles que digam: é só vitória, só vitória. Mas você vai ver na casa, é sofrimento, é tristeza, é desilusão. E muitos falam só vitória, mas na realidade estão tão distantes do caminho do Senhor. O justo não viverá somente de vitória, ele viverá da fé, de uma fé genuína que o faz transcender a necessidade, a sua necessidade do cotidiano. É algo muito maior, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então necessitamos da fé para nos aproximar de Deus, para entender Deus e para conhecer Deus. Entender, olha que ninguém entende Deus, né? Deus, Ele pode agir da maneira e fazer as coisas conforme lhe apraz, porque Ele é Deus. Mas como desenvolver uma fé que não dependa somente de vitórias? Eu pergunto a você, e já respondo no primeiro tópico: seja, antes de tudo, obediente à palavra de Deus. Seja, antes de tudo, obediente à palavra de Deus. Nós vamos aprender isso com os meninos Mesaque, Sadraque, Abidnego. Esses jovens, eles foram deportados juntamente com Daniel e foram cativos lá para a Babilônia. E que jovens eram esses? Diz a palavra no livro de Daniel, no capítulo 1, que eles faziam parte da linhagem real dos príncipes. Eram jovens de boa aparência, eram jovens bonitos, inteligentes, cheios de conhecimento, cheios de capacidade. Eram jovens que estavam sendo preparados para liderar, para ser líder em Israel. Mas daqui a pouco, de repente, Nabucodonosor sitia a cidade, retira aqueles jovens de lá e leva cativo.
Isso já seria motivo para muitos se frustrarem. Você está numa situação de regalia, de conforto, e de repente você é jogado no monturo, você é jogado numa situação de escravidão. Aqueles jovens seguiram, mas seguiram com fé. Tanto que eles chegam ao palácio. Na realidade, o rei tinha pedido ao chefe dos eunucos para separar aqueles jovens para que eles fossem serviçais no palácio, para que eles pudessem assistir ali no palácio. E ali, aqueles jovens, eles deveriam comer dos manjares do rei. Eles deveriam beber o vinho do rei, portanto seriam bem alimentados. Mas, porém, contudo, todavia, Daniel e aqueles 3 jovens, eles negaram comer dos manjares do rei e beber do seu vinho, para não se contaminarem, porque conheciam o seu Deus. E eles propõem ao chefe dos eunucos: olha, nos dê 10 dias, só nos alimentando com legume e com água, e veja se nós não estaremos aí tão fortes quanto os outros. E assim foi. Depois de 10 dias, se alimentando com legumes e com água, estava Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel mais fortes do que os demais que estavam se alimentando dos manjares do rei. Isso é ou não é uma experiência com Deus? É uma experiência com Deus. Aqueles jovens demonstravam que tinham conhecimento de Deus. Eles, nessa atitude, demonstraram que confiavam em Deus. Eles conheciam a lei de Deus. E um dos mandamentos de Deus era: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Portanto, diante daquela situação, eles se posicionaram e foram obedientes, prontos a morrer para não irem contra os mandamentos do Senhor. Eles estavam prontos a morrer para não infringirem o mandamento do Senhor. Eles não se prostraram à imagem que Nabucodonosor tinha feito. É uma atitude ousada? É uma atitude corajosa? É muito mais que isso. É uma fé inabalável. Aqueles jovens nos demonstram uma fé inabalável, demonstram uma fé que não dependia da vitória. Eles foram para a fornalha. Eu pergunto a você: a fé que eles tinham os livrou da fornalha? Não. Eles foram jogados, lançados na fornalha. Mas a fé que eles tinham os livrou dentro da fornalha. Os livrou dentro da fornalha. Assim como depois Daniel foi jogado na cova dos leões. O Senhor livrou Daniel da cova? Não. O Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Então a gente aprende uma coisa com esse texto, que a obediência restrita aos mandamentos do Senhor pode nos levar para a cova. A obediência restrita ao Senhor pode nos levar para a fornalha, pode nos levar para o vale da sombra da morte, mas Deus está conosco, amém? E se Ele está conosco, Ele pode nos livrar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: olha, se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não nos corromperemos. Mas o Senhor, Ele age e nos livra. E eu pergunto: e se Ele não livrar? Se aqueles jovens que foram jogados na fornalha tivessem sido consumidos pelo aquele fogo ardente, ainda assim, aqueles jovens seriam exemplos de fé, seriam mártires. Na realidade, muitos cristãos no primeiro século foram mortos por não se prostrarem à imagem dos reis, não se prostrarem ao culto ao imperador. Muitos foram perseguidos, capturados, e eles eram lançados nas grandes arenas e eram devorados pelos leões. De repente, algum deles poderia dizer: Senhor, o Senhor livrou Daniel da cova, me livra aqui. Que nada. É interessante, há relatos de que muitos entravam na arena para ser trucidados por leões, mas entravam cantando, louvando ao Senhor, mesmo sabendo que seriam ali destroçados por leões famintos.
A história nos conta, eu estava lendo a história do Dr. Lee, que era da Coreia do Sul. Ele, com 18 anos, ele presenciou a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul. E naquilo ele presenciou mais de 7.000 cristãos sendo assassinados. Dentre eles, seu pai e sua mãe. Diz ele que sua mãe ficou 3 dias pendurado de cabeça para baixo. E diariamente, aqueles homens levavam ele e sua irmã para ver aquela tortura. E diziam: e aí, assim que nós tratamos os cristãos aqui. Você é cristão? Uma das vezes que Dr. Lee foi levado até a sua mãe ali, de cabeça para baixo, ela já sem forças, fraca, ele percebeu que ela sussurrava alguma coisa. E chegando mais perto, percebeu que ela estava cantando. E o que ela estava cantando? Um hino. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. De cabeça para baixo, sendo torturada, prestes a morrer, a morte era algo iminente, inevitável, estava ela ali louvando, exaltando ao Senhor. E ele percebe que aquela morte, a morte da sua mãe, foi uma morte vitoriosa. Aí você me diz, isso é algo antagônico, morte, vitória, morte vitoriosa. Ele entendia que a morte consagrou a vitória dela em Cristo Jesus. O pai do Dr. Lee, com 72 anos, foi torturado, passou 1 mês sem se alimentar, sem ser alimentado, e depois os soldados pegaram, jogaram ele numa valeta, banharam o corpo dele de gasolina e atearam fogo. Isso na presença dele e de sua irmã. E ele viu o pai, antes de expirar, dizer assim: filho, olha, meu filho, termina, continua a fazer aquilo que eu não terminei. Você tem que continuar o que eu não pude terminar. Ele estava falando a propagação do Evangelho. E ele ainda ergue suas mãos antes de suspirar, fala: pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa experiência do Dr. Lee o fortaleceu. Ele começou a entender que esse Deus que os pais serviam era muito maior do que ele poderia imaginar. De forma que durante 3 meses ele foi espancado, torturado. Os seus algozes o bateram, queimaram, quebraram o seu corpo, e pensando que ele estava morto, jogaram num lodaçal junto de vários outros corpos putrefados. Os ratos corriam entre os corpos. Aquele sofrimento irreal, surreal, infernal. Mas naquele momento, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no mais profundo sofrimento, pôde nascer ali a alegria da fé. Ainda hoje, em muitos países islâmicos, cristãos estão morrendo, estão sendo torturados. Eu pergunto a você, a sua fé, a nossa fé, resistiria a tamanha provação? Será? Portanto, minha fé, ela não deve depender dos resultados. Ela deve, a princípio, glorificar ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Amém ou não amém? A minha fé, em primeira mão, ela tem que glorificar o Senhor a partir da nossa obediência. Por isso, meu querido, seja obediente. Então, como desenvolver uma fé que não dependa somente de vitórias? Primeiro, seja antes de tudo obediente à palavra de Deus. E em segundo, devemos crer que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Amém? A vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. No texto que lemos de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, ao serem jogados na fornalha, nada os aconteceu. Até os soldados que os jogaram na fornalha não conseguiram resistir à fúria daquela fornalha e morreram. Mas entretanto, Mesaque, Sadraque e Abednego saíram ilesos da fornalha.
O rei olha para a fornalha e não vê mais 3, ele vê 4 pessoas na fornalha. E ele vê que havia um ali que parecia o filho dos deuses na visão dele. Era o próprio Senhor. Eles não entraram na fornalha sozinhos. O Senhor estava com eles. Portanto, podemos crer nessa palavra que, independente da situação, eu preciso crer que o Senhor é comigo. Está você passando por circunstância de pressão, de dor, de luta, está na fornalha. Se o Senhor é contigo, você vai sair ileso da fornalha, amém? Então o rei chama a Mesaque, Sadraque, Abidnego, e ele percebe que não havia sequer um cabelo queimado, nem cheiro de fumaça havia nas vestes daqueles meninos. Então o rei não tem outra coisa a não ser reconhecer o poder desse Deus que aqueles meninos serviam. Que maravilha, né? O rei reconhece o Senhor e também promove aqueles meninos em posições no reino. Isso é lindo demais. Agora, se de repente eles não tivessem sido fiéis e obedientes à palavra, hein? Se eles não tivessem sido obedientes, se de repente eles quisessem ser politicamente corretos, estamos na época aí onde todo mundo quer ser politicamente correto e não quer desagradar ninguém, não é assim? Se de repente eles não quisessem desagradar ao rei, ou de repente se não quisessem perder ali o cargo que eles tinham, eles eram administradores das províncias da Babilônia, o nome do Senhor não seria glorificado, mas mediante a obediência, o nome do Senhor foi glorificado, e eles também foram abençoados. A vontade de Deus deve ser o nosso maior desejo, querido. Nós oramos e cantamos aqui, que seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no... É a oração que Jesus ensinou. Mas se a vontade de Deus for dizer não para você, se a vontade de Deus é te manter pobre, te manter humilde, é te manter enfermo, manter essa enfermidade sua, se a vontade de Deus é que você se mantenha pagando um aluguel e não tenha um solo para dizer que seja seu, um pedaço de chão, se a vontade de Deus for esta para você, você vai chorar, você vai resmungar, você vai brigar com Deus. Aqueles que falam, tem umas igrejas que ensinam, briga com Deus, coloca Deus na parede, determine para Deus, tu não és Deus se não fizer, faça como Jacó, briga com Deus. Jacó brigou com Deus? Amém? Como é que ele saiu? Aleijado. Se você quiser abençoar, quer ser abençoado, então briga com Deus. Mas você não está disposto para ser abençoado a andar numa cadeira de roda, né? Então devemos entender e ler direito a palavra de Deus, deixar de conhecimento superficial e se aprofundar um pouco mais, entender que Deus é Deus e a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa vida. Será que temos de entender que não é aqui o nosso descanso eterno? Pela fé nós temos que aprender que o nosso sucesso, a nossa prosperidade, as nossas vitórias, isso não são prioridade. Na lógica do reino de Deus, isso não é prioridade. A prioridade é fazer a vontade de Deus, para que Ele seja glorificado em nossa vida. Que palavra dura, pastor. Não estava a fim de ouvir isso não, vim buscar, pastor. Eu vim buscar bênção aqui nesse lugar. Calma, Deus tem bênção para você. Não deixe de buscar o Senhor, mas estamos colocando aqui que Ele tem colocado no nosso coração para que a gente possa entender que Ele é Deus e faz as coisas conforme lhe apraz. Muitas vezes Ele vai dizer não, muitas vezes, porque nós enxergamos até aqui, Deus enxerga acolá. E a gente não tem a nossa oração atendida, a gente se frustra com Deus, a gente fica chateado com o Pai. Há inúmeros exemplos na Bíblia de Deus não atendendo a oração. Inúmeros. Como por exemplo Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 12, você vai ver Davi, ele ora, ele entra no seu quarto, se lança no chão, ele ora, ele chora, ele jejua,
durante uma semana para o Senhor curar o seu filho adoecido, o seu filho com Batseba. Mas a criança morre. Interessante que os criados levavam comida e ele negava. Os criados já estavam com pena do rei. Os criados, sabendo que a criança tinha morrido, falaram assim: agora, como é que nós vamos falar com o rei? Ele vai entrar em depressão profunda quando souber que a criança morreu. Davi, ouvindo o cochicho dos criados, eles perguntam: e aí, a criança morreu? Os criados: morreu. Davi se levanta, ele toma um banho, já estava uma semana, né? Tomou um banho, se perfumou e foi para a casa do Senhor, adorar o Senhor, reconhecer o seu Senhor, sem nenhum ressentimento por sua oração não ter sido atendida. Sem nenhum ressentimento, ele vai para casa adorar, reconhecer que Deus é Deus. Será que a gente aprende alguma coisa com essa atitude de Davi? Por que não falar de Paulo? Até Paulo, o grande Paulo, teve sua oração negada. Se Paulo teve sua oração negada, quem somos nós, né? Quiçá eu e você. Paulo, por 3 vezes, ele ora, pedindo a Deus que tire dele um espinho na carne, seja lá o que era. E Deus fala: não. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 9. Paulo fala: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por causa disto, 3 vezes ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor. 3 vezes eu orei ao Senhor para que afastasse de mim. Então Deus disse para Paulo: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, Paulo, isso é necessário em você. Mantenha a sua força, continue seu ministério, mas isso vai permanecer em você. Deixe isso aí. Mas Paulo, é interessante que ele tinha um entendimento porque Deus lhe deixou um espinho na carne. Ele, no início do versículo, ele fala assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto esse espinho. Ou seja, ele sabia da sua propensão, da sua inclinação à vaidade. Pois quando Saulo, ele vaidoso, foi pedir carta ao rei para perseguir cristãos, um homem letrado, conhecedor, zeloso, ele sabia que, para que não se exaltasse, foi-lhe deixado esse espinho na carne. Mas teve uma pessoa também muito maravilhosa que a palavra diz que Deus disse não. O nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, ele também ouviu o não de Deus. Jesus, em forma humana, sentindo as angústias da morte no Getsêmani, ele ora: Abba, Pai, Paizinho querido, tudo é possível, passa de mim esse cálice. A dor, o sofrimento, aquela expectativa de sofrer a pior das mortes, o fez chorar, se dobrar, suar sangue no Getsêmani. Mas a oração dele não foi somente isso, ele não parou sua oração aí, ele continua: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amém? Graças a Deus, né? Graças a Deus Pai, que o Senhor Jesus Cristo não desistiu da sua missão ali, mas ele cumpriu a sua missão de redenção da humanidade, e assim, por ter cumprido essa missão, ele é hoje o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, e hoje nós somos chamados filhos de Deus, mediante esse sacrifício que Jesus Cristo fez. Ele não desistiu, ouviu o não de Deus e não desistiu. De repente você entende que Deus está dizendo não em alguma situação, em alguma circunstância, e você já está se esvaindo, já está desistindo, já está desanimando, já está largando o remo, né? Toma o remo nas mãos e vai, meu querido. Precisamos desenvolver ou renovar nossa mente, transformando-a conforme a mente de Cristo. Desenvolver nossa mentalidade para entendermos as coisas, entendermos que o problema todo não está em Deus, mas na nossa percepção
das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Parece que se tudo vai bem, eu estou ótimo com Deus, mas se não vai bem, Deus tem responsabilidade nisso? Culpamos e culpamos Deus de tantas coisas, mas devemos entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Experimente isso. Paulo fala em Romanos 12, mas renovai as vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Confia que Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para te manter ligado à videira verdadeira. Deus sabe o que é melhor para te manter em comunhão, em plena comunhão com Ele. Deus sabe. Portanto, a fé, ela deve gerar em nós obediência e perseverança, muito mais do que vitória, milagre, milagre. Não, a nossa fé tem que gerar em nós perseverança, obediência. Como desenvolver uma fé que não dependa somente de, entre aspas, vitórias? É sim. E antes de tudo, obedecendo a Deus, entender que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. E em terceiro ponto, confiando nele e no seu amor. Não dependa da vitória, entre aspas, para ser um vitorioso da fé. Nele nós somos mais do que vencedores. Nada poderá anular o amor de Deus por você. Nós lemos aqui, dou graças a Deus, como o Senhor conduziu este culto. Nós cantamos aqui coisas maravilhosas. Nós lemos aqui Romanos 8. E Romanos 8, no versículo 35, vai nos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nós estamos ligados no amor de Deus. Você é um vencedor em Cristo, que por amor manifestado na cruz, amor por você, Ele se deu, Ele se doou. Ele deu vida eterna, Ele lhe garantiu uma morada no céu. Por isso nós somos mais que vencedores. Nós não estamos livres das perdas, não estamos livres da dor, conforme o próprio texto fala. Não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, não vai ser a perseguição, nada disso vai nos separar desse amor. Por quê? Porque esse amor nos garante, conforme nós cantamos aqui no hino 454, nos garante uma vitória cabal. É perfeitamente suficiente, é uma vitória final. Ele nos tem garantido uma vitória cabal, não é isso? Vitória cabal. Nele nós somos mais do que vitoriosos. Isso nos aponta para a vida eterna, transcende as nossas demandas, as nossas arestas do nosso dia a dia, vai muito além. A maior vitória não é o que você precisa hoje, meu querido. Não é o arroz que está faltando, está caro o arroz, né? Não é o arroz que está faltando na despensa, não. Isso não é a sua maior vitória, você tem arroz na sua despensa. Sua maior vitória não é a aprovação em concurso, sua maior vitória não é o diagnóstico de curado, não. Sua maior vitória já foi garantida na cruz do Calvário, já foi conquistada naquela cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho de seu amor. Ele te elevou de criatura para filho de Deus. Que coisa melhor que essa? Então o maior milagre para a sua vida já aconteceu, e você tem que se manter nele. Portanto, eu tenho que entender, se eu oro e não acontece, eu vou entender que a vontade de Deus foi feita. É difícil entender isso, né? Eu oro, não acontece. A vontade de Deus foi feita. Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Entenda que a vitória que o Evangelho concede
esse evangelho, a palavra de Deus, a vitória que Ele nos concede, não é vencer sempre, mas é não desistir nunca, é ser resiliente diante das perdas, das crises, das batalhas, é você se remontar e permanecer firme nas promessas do Senhor, é não ceder à corrupção, é não ceder ao pecado, é não ceder à luxúria, é não ceder ao engano do inferno, é se manter firme e constante, abundante na obra do Senhor. O seu sucesso não significa que Deus te ama mais, bem como o seu fracasso não significa que Ele não te ame. Deus te ama e isso basta. O amor dele foi manifestado naquela cruz e deve ser suficiente para nós. Não devemos questionar nunca o amor de Deus. As pessoas, porque está doendo, questionam o amor de Deus e não entendem que Deus provou o seu amor para conosco, sofrendo a maior das dores na cruz do Calvário. A cruz, sinônimo de dor, mas também é sinônimo de amor. Então, independente de qualquer coisa, saiba que Deus te ama e que seu amor nos faz em tudo, em todas as situações que nós já lemos aqui. O amor de Deus nos faz mais do que vencedores. Meu querido, Deus é honrado quando o nosso amor a Ele não está ligado ao que Ele tem nos dado. Quando eu falo que a gente precisa mais conhecer Deus, eu lembro de Jó. Jó, homem íntegro, reto, desviava-se do mal, ele acordava de madrugada para orar pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos, os seus filhos que só queriam festejar, né? Ele temia que viesse alguma desgraça, ele temia que os seus filhos viessem a blasfemar contra Deus, e apesar de todas as suas orações, veio a desgraça sobre ele, todos os seus filhos foram mortos de uma vez só. E ele chega a dizer, em Jó, no capítulo 3, versículo 25, ele chega a dizer o seguinte: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Ele temia. Se ele acordava de madrugada, é porque ele temia que seus filhos viessem perecer. Mas, diante de todas as perdas que Jó teve, ele foi capaz de dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a desgraça, a aflição, aquela aflição que o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. A desgraça, a aflição que me alcança, não vai me afastar da fé que eu tenho nele. Amém ou não amém? Não vai me afastar da fé e nem sequer do grande amor que Ele tem por nós. E quem sabe nós podemos dizer como Jó, diante das nossas experiências fatídicas até, podemos dizer: olha, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, agora os meus olhos te veem que tu és Deus, és Senhor sobre tudo. É uma questão de conhecimento de Deus. Portanto, o Evangelho de Deus é força de Deus para você vencer, mas também é poder de Deus para te manter de pé quando você for abatido. Nós estamos próximos ao feriado da Páscoa, não é verdade? A Páscoa, nos tempos de hoje, onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, é muita dor, muito sofrimento. A Páscoa chega nos trazendo uma mensagem do amor incondicional de Deus. A Páscoa vem nos trazendo a mensagem que Deus não nos abandonou. Pela fé, nós encontramos nele refúgio, consolo, força. A Páscoa vai revelar esse Deus que nos ama de forma incondicional. Logicamente, isso não significa que Ele vai satisfazer todos os nossos desejos e caprichos, mas significa que Deus, Ele continua nos amando, e não há nada que o faça deixar de amar-te. Mas será que existe algo em você que o faz deixar de amar esse Deus? Será que é recíproca e verdadeira? Bom, antes de terminar, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Antes de terminar, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que não muda, não há sombra de variação. Se Deus disse que te ama, Ele te ama. Se Deus disse que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, creia que Ele é contigo. Ele será sempre o seu refúgio,
E refúgio é aquele lugar onde nós voltamos para nos recuperar, né, das batalhas. Mas ele também, além de refúgio, ele é a nossa fortaleza, onde nós encontramos segurança, paz. O amor de Deus é incondicional, e nele nós achamos força e graça para continuarmos fiéis nessa vida, mas também com foco na vindoura, amém? Nós adoramos esse Deus, não somente pelo que Ele faz, mas adoramos esse Deus pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, é um Pai que se compadece dos seus filhos, é um Deus que age de misericórdia, é um Deus cuja presença dEle, se a presença dEle for conosco, nada nos faltará. Antes que você abra a despensa e não vê nada, antes que você olhe assim e não vê uma luz no fim do túnel, saiba, se Ele é contigo, você está seguro. Ele é suficiente na sua vida, nada te faltará. Não vai faltar um lenço para enxugar suas lágrimas, não vai faltar um braço para te erguer e para te ajudar a andar, não vai faltar uma palavra liberada dos céus para te fazer vencer. A proposta dessa mensagem, dessa palavra, não é te entristecer, mas é fazer com que você desenvolva o seu entendimento de Deus, fazer com que você desenvolva a sua fé. Faça uma fé que vai além, uma fé que queira intimidade com Ele, muito mais do que aquilo que Ele pode te dar. Não adore pelo que Ele faz, mas adore pelo que Ele é. Desenvolva uma fé que não dependa somente de vitória, vitória. Como? Sendo antes de tudo obediente à palavra de Deus, crendo que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida e confiando nele, no seu amor. Convido você a se colocar de pé. Eu quero que você saia daqui hoje declarando